paz do Senhor Jesus, algo invisível, se move agora nos bastidores da sua vida. É como se os céus estivessem conspirando ao seu favor, como se a mão invisível do Espírito Santo estivesse destravando portas que estavam trancadas há anos. Você sentiu o peso das dívidas, o aperto do desespero, o silêncio das respostas que nunca chegaram, mas hoje Deus rompe esse ciclo. Hoje o Espírito Santo libera uma chave celestial que abre a porta do milagre financeiro que você esperava. Quem assistir até o fim receberá entendimento espiritual para romper com a escassez e caminhar em provisão sobrenatural. Mas quem desistir no meio do caminho poderá perder a instrução exata que Deus quer liberar neste momento. Escreva: o céu vai me surpreender. Você precisa entender algo. Existem momentos em que o céu se move com urgência, e este é um deles. Há um tempo determinado para tudo, e o tempo da escassez na sua vida espiritual e financeira está sendo encerrado. Não por força, nem por mérito humano, mas pela intervenção direta do Espírito Santo. Aquilo que parecia impossível, aquele valor que você não sabia de onde viria, aquele projeto que estava travado por falta de recursos, o Espírito de Deus já está movimentando pessoas, oportunidades e conexões para fazer isso acontecer. Essa não é apenas uma mensagem de Deus, é uma convocação celestial para que você volte a crer, a esperar, a se mover pela fé. Você foi tentado a desistir, eu sei. O inimigo plantou mentiras, dizendo que você nunca sairia dessa situação, que esse deserto financeiro era o seu destino final. Mas ouça, o deserto nunca é fim, é passagem. E quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não saíram de mãos vazias. Eles saíram com os despojos dos egípcios, com ouro, prata, com restituição por tudo o que sofreram. O mesmo Deus que moveu o coração de Faraó está agora movendo situações ao seu redor. Pessoas que nem sabem porquê sentirão vontade de te abençoar. Portas que foram fechadas por homens serão abertas por Deus. Caminhos que pareciam bloqueados, Ele está liberando agora em nome de Jesus. Não é coincidência você estar ouvindo isso hoje. O Espírito Santo te conduziu até aqui porque há uma instrução específica liberada para o seu destino. O milagre financeiro que você precisa será ativado pela fé, pela obediência e pela sua disposição de se posicionar. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para transbordar sabedoria, transbordar ideias, transbordar recursos para impactar outras vidas. Mas antes de te entregar os recursos, Ele está te entregando clareza, entendimento, discernimento espiritual, porque mais perigoso do que a escassez é a abundância sem propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é maior do que pagar contas, é financiar sonhos, abrir portas para outros, ser resposta onde só há perguntas. Talvez você tenha se perguntado: se Deus quer me abençoar, por que demora tanto? A verdade é que o processo nunca é castigo, é preparação. O que Deus está para liberar na sua vida exige estrutura emocional, maturidade espiritual e compromisso com o reino. Ele não desperdiça milagres em corações instáveis. E se Ele está te alinhando, te apertando, te levando a orar mais, é porque o que vem é grande demais. É maior do que sua casa, maior do que suas contas, maior do que sua imaginação. Deus não está apenas abrindo uma porta, Ele está mudando a estação, está começando um tempo de colheita. E quem planta em lágrimas, colhe com júbilo. Escreva: vai chegar em minhas mãos. Agora ouça com atenção. O Espírito Santo está te ensinando a reconhecer o tempo da provisão. Há uma sensibilidade que Ele está despertando em você. Sensibilidade para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus quando Ele disser: invista nisso, se afaste daquilo, honre aquela pessoa, porque o milagre financeiro não virá apenas por uma quantia caindo do céu, mas por portas estratégicas
que Ele vai escancarar diante dos seus olhos. E quando você entrar por essas portas, será como José no Egito, do cárcere ao governo, da escassez à abundância, da humilhação à honra. Deus está te chamando para sair do sistema do mundo e entrar no sistema do reino. No sistema do mundo, tudo é baseado em esforço, medo e controle, mas no reino, tudo é por fé, obediência e rendição. Você não precisa controlar tudo, você precisa confiar. E confiar é difícil quando a conta está zerada, quando o aluguel vence amanhã, quando o telefone não para com cobranças. Mas é nesse momento que a fé verdadeira se revela. Fé não é quando tudo faz sentido, é quando tudo parece impossível e você decide crer mesmo assim, porque você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Essa mensagem de Jesus vem hoje como um lembrete. Você é herdeiro, não de uma herança natural, mas espiritual, uma herança de paz, provisão, sabedoria, autoridade e abundância. O mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus nunca entra em recessão, e você faz parte desse reino. Então se posicione como filho, como filha. Rejeite as palavras de maldição, rejeite a mentalidade de escassez, rejeite a vergonha de pedir ajuda. Você não nasceu para andar de cabeça baixa. Você nasceu para viver com dignidade, para emprestar e não tomar emprestado, para ser canal de bênçãos. O Espírito Santo está sussurrando ao seu coração agora. Você não vai apenas sair dessa dívida, você vai contar testemunhos de provisão que vão impactar outras vidas. Mas Ele quer sua cooperação. Ore, jejue, declare a palavra, honre com fidelidade aquilo que já tem. A multiplicação começa com o pouco nas mãos certas, e as suas mãos, quando consagradas a Deus, se tornam instrumentos de milagres. Não duvide, apenas creia. Você verá o impossível acontecer diante dos seus olhos. E quando acontecer, você saberá: não foi sorte, não foi coincidência, foi a mão do Espírito Santo abrindo a porta que ninguém mais podia abrir. A presença do Espírito Santo ainda paira sobre você, e não é por acaso que essa atmosfera espiritual continua te envolvendo. Existe uma movimentação invisível que está acontecendo neste exato momento, enquanto você ouve, enquanto você sente, enquanto você começa a crer de novo. O mundo espiritual já reagiu à sua fé, e há uma liberação no reino dos céus que está se materializando agora. Essa mensagem de Deus não é genérica, ela é personalizada, direcionada, profética. O milagre financeiro que está vindo não é apenas provisão, é uma resposta à sua história, à sua fidelidade silenciosa, à sua perseverança mesmo, quando ninguém mais via. Deus viu cada lágrima que caiu em silêncio, viu cada noite sem sono, viu cada amém dito entre o medo e a esperança, e Ele decidiu intervir. Você está sendo movido a um território que os seus olhos ainda não viram, mas o seu espírito já começa a discernir. Existe uma nova rota sendo traçada por Deus, e nessa rota há conexões preparadas por Ele, pessoas que vão aparecer de forma inesperada, mas que já estavam na agenda celestial. Não se trata de sorte, mas de propósito. Deus está antecipando promessas que pareciam distantes, acelerando processos que pareciam estagnados, porque chegou o tempo de romper. Aquilo que estava retido no mundo espiritual está sendo liberado, e você vai testemunhar recursos surgindo de fontes improváveis, contratos sendo assinados, portas que nunca se abriram começando a se mover com força. Mas o mais poderoso não será o dinheiro em si, será o que esse dinheiro vai destravar na sua vida, o novo ciclo que ele vai inaugurar, a liberdade que ele vai devolver. Você foi condicionado a viver com medo da segunda-feira, com medo de abrir o aplicativo do banco, com medo de falar de finanças, mas Deus está quebrando essa prisão emocional. Há uma libertação sendo ativada no seu interior, uma libertação que começa nos pensamentos. A escassez começa na mente antes de alcançar os bolsos, e por isso o Espírito Santo está limpando os seus pensamentos agora, arrancando as raízes de derrota, de conformismo,
de autossabotagem. Você não é pequeno, você não é fracassado, você não é indigno. Você foi chamado para reinar em vida, para andar com cabeça erguida, para viver como embaixador do céu. Essa mensagem de Jesus carrega uma ordem: pare de pensar como escravo, pense como herdeiro, pare de agir como quem pede esmolas espirituais e comece a declarar como quem sabe a quem pertence. Há uma chave que muda tudo: gratidão profética. Mesmo antes de ver, você precisa agradecer como quem já recebeu. Esse é o código que ativa o favor de Deus, porque quem é grato antes do milagre revela a maturidade espiritual para administrar o que virá depois dele. Comece a agradecer pelo dinheiro que ainda não chegou, pelas portas que ainda não abriram, pelos contratos que ainda não foram assinados. Quando você faz isso, o céu entende que você está pronto. O Espírito Santo se move sobre os que adoram em espírito e em verdade, e adoração não é apenas música, é atitude, é fé ativa, é crer que Deus é bom mesmo quando tudo diz o contrário, é saber que Ele continua sentado no trono, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Escreva: eu já vejo a resposta. Há uma unção sendo liberada sobre suas mãos agora, uma unção que quebra o ciclo da perda, da dívida, do desperdício. Você vai perceber que o que entrava antes e evaporava, agora vai começar a multiplicar. O devorador está sendo repreendido, não por força humana, mas porque o próprio Deus está colocando limites ao que antes te consumia. O que era buraco sem fundo vai se tornar celeiro cheio, mas não será apenas para você reter, será para você transbordar, porque há pessoas ao seu redor esperando por sua libertação para também encontrarem caminho. Você é chave para outro, você é resposta para outros, e por isso o processo foi mais intenso com você. Deus te levou ao limite para te treinar, para te forjar, para te ensinar a depender dele, quando ninguém mais parecia presente. O que está vindo não será algo comum, será algo que muda a sua história. E não será fácil, porque com grandes bênçãos vem grandes responsabilidades. O Espírito Santo está ativando inteligência financeira, sabedoria estratégica, coragem para decisões que antes você postergava. Ele vai te dar visão empresarial, mesmo que você nunca tenha pensado em empreender. Vai te dar soluções criativas, ideias que rompem o óbvio, discernimento para saber o que aceitar e o que recusar. Deus vai te dar olhos espirituais para enxergar negócio que outros ignoram e vai te posicionar em lugares onde você será luz e influência. Essa mensagem de Deus não é apenas para alívio temporário, é para reposicionamento definitivo. Você sentirá o ambiente mudar. Pessoas que antes zombavam da sua fé começarão a te procurar para pedir conselhos. Vão te perguntar como você conseguiu vencer, como superou a dívida, como saiu da lama. E você vai dizer: foi Deus, foi o Espírito Santo, foi a palavra que me sustentou quando tudo ao redor queria me derrubar. Sua vida será mensagem viva. Cada testemunho será semente para despertar a fé em outros corações. Deus vai te levantar como provedor de outro, como pilar em sua família, como exemplo de restauração financeira. E tudo isso começará com pequenas portas que parecerão insignificantes, mas que abrirão corredores de honra e crescimento. Por isso, não despreze os pequenos começos. A quantia pequena que chega agora pode ser a prova que você precisa administrar com excelência. A resposta que parece frágil pode ser o teste para liberar algo maior. Seja fiel no pouco, seja fiel no que ninguém vê, porque Deus vê tudo e Ele recompensa em público aquilo que você faz no secreto. O Espírito Santo vai te surpreender com transferências inesperadas, com reconciliações que destravam herança, com investimentos que dão certo mesmo, quando tudo dizia que não era hora. Mas acima de tudo, Ele vai te dar paz. Paz para dormir, paz para planejar, paz para decidir com serenidade. Você não está à margem do propósito,
Você está no centro de um plano divino que envolve sua mente, seu coração, suas finanças, sua história completa. O céu não trabalha com improviso. E se você chegou até aqui, é porque Deus estava te esperando para essa hora. Escreva: minha provisão vem agora. Você precisa entender que há algo muito mais profundo acontecendo agora. Deus não está apenas liberando recursos, Ele está quebrando maldições antigas que prenderam sua família por gerações. Muitas vezes, o que você enfrenta não começou com você, mas foi carregado por anos, talvez décadas, passando de pai para filho, de mãe para filha, como um ciclo invisível que ninguém conseguia explicar. Ciclos de escassez, de portas que se fecham no último instante, de dívidas que parecem se multiplicar sem razão. Mas o Espírito Santo veio hoje para declarar fim a esse padrão maldito. A promessa dele é clara: aquilo que te paralisou não vai paralisar seus filhos. Aquilo que te envergonhou não será herdado pelos que virão depois de você. Há um rompimento espiritual acontecendo e você faz parte da geração que vai quebrar essas correntes com autoridade e fé. Não se trata apenas de você receber dinheiro ou pagar contas atrasadas. Se trata de você entrar em um novo nível de entendimento. Deus quer te ensinar a ser um administrador do reino, alguém que cuida do que é sagrado. Ele quer te mostrar que riqueza, quando consagrada, se torna arma nas mãos do justo. O Espírito Santo está te dando uma visão do que vem pela frente. Você ajudando pessoas a sair do buraco, você investindo em causas que promovem o bem, você financiando projetos que transformam comunidades. A pergunta que o céu te faz hoje é: você está preparado para isso? Porque a unção para prosperar está chegando, mas junto com ela virá responsabilidade. Você não vai mais viver de migalhas, mas também não poderá agir como alguém que não sabe o valor de cada centavo. Deus está te treinando para liderar com sabedoria. O mundo pode tentar te convencer de que prosperar é pecado, que buscar uma vida financeira abençoada é sinal de orgulho ou materialismo. Mas o Espírito Santo te lembra hoje que Jesus nunca ensinou a escassez como virtude. Pelo contrário, ele multiplicou pães, encheu redes de peixes, transformou água em vinho e supriu até o imposto com uma moeda na boca do peixe. Isso não é apenas poder, é provisão, é cuidado, é excelência. Deus não tem prazer em te ver sufocado por boletos ou humilhado por não conseguir honrar seus compromissos. Ele quer te erguer com dignidade, com abundância, com paz, e não apenas para que você usufrua disso, mas para que você seja canal. A bênção que para em você é limitada, mas a que passa por você se torna eterna. Diga glória a Deus. Agora nós vamos fazer a oração do dia. Nós vamos falar com Deus. Se possível, feche os seus olhos e concentre a sua fé em Deus em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra viva que tocou meu coração. Obrigado porque o teu Espírito Santo falou comigo com clareza, com força e com verdade. Obrigado porque sei que não foi por acaso que recebi esta mensagem hoje e que algo poderoso está sendo liberado sobre minha vida. Pai, eu te agradeço também pela tua fidelidade, porque mesmo quando não entendo os teus caminhos, posso confiar nas tuas promessas. Obrigado porque o Senhor está quebrando ciclos, abrindo portas e movendo os céus em meu favor. Obrigado porque o teu cuidado nunca falha, mesmo quando tudo ao meu redor parece desabar. Neste momento, eu oro por cada pessoa que tem apresentado seus pedidos diante de ti, cada coração angustiado, cada alma cansada. Oro por aqueles que estão lutando contra a escassez, que têm vivido dias de desespero financeiro, sem saber como vão pagar as contas ou sustentar suas famílias. Visita cada um agora, Senhor, que o teu Espírito Santo traga direção, sabedoria e paz para cada lar representado aqui. Que o milagre financeiro que o Senhor prometeu comece a se manifestar de forma clara e real. Que toda dívida seja removida,
todo peso seja aliviado e que a tua provisão comece a fluir abundantemente. Eu declaro em oração que nenhuma palavra de maldição financeira vai prosperar sobre essas vidas. Que o Senhor neutralize toda voz de escassez, toda herança de miséria, todo sentimento de incapacidade. Que essas pessoas se levantem como filhos e filhas do Deus que tudo pode e tudo supre. Derrama sobre elas novas ideias, novos contatos, novos caminhos e estratégias que venham diretamente do teu coração. Fortalece a fé dos que estão esperando há anos por uma resposta e surpreende com portas que ninguém esperava. Que a tua presença vá à frente, preparando tudo com perfeição. Eu entrego nas tuas mãos cada pedido de oração feito com sinceridade, cada lágrima derramada em silêncio, cada clamor feito na madrugada. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada urgência. Que as respostas comecem a chegar, que os testemunhos se multipliquem e que o teu nome seja exaltado em tudo. Obrigado, Jesus, porque sei que algo novo começou hoje. Obrigado porque esta oração não volta vazia, mas carrega vida, cura e provisão. Em teu nome eu oro e creio. Se você também crê, diga amém e graças a Deus. Receba agora o seu milagre. Toma posse da sua vitória no dia de hoje em nome de Jesus. Por favor, não feche essa mensagem ainda. Envie este vídeo para 3 pessoas que você conhece e nos ajude a espalhar ainda mais a paz. E se você deseja que Deus continue falando ao seu coração, toque agora no vídeo que está aparecendo aí na sua tela